No ar. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias. Alô, pessoal. Hoje, uma quarta-feira, hoje dia 20 de março de 2024, Praça 26 de Novembro, cidade de Solânia, na Paraíba. Eu tenho a honra de conversar aqui com uma das figuras conhecidíssimas em Solânia e nossa região, o nosso Casagrande, Alberto Casagrande, uma figuraça, e que hoje vai falar um pouco de tudo. Nós vamos falar um pouco de tudo aqui, da trajetória, do trabalho, da profissão desse jornalista, Carlos Alberto Casagrande ou Alberto Casagrande? É Alberto Casagrande, é um prazer imenso estar com você aqui, Odilon, mais uma vez, né? Trabalhamos junto num tempo na Rádio Integração do Brejo, estamos aqui depois de mais de 40 anos. Você é filho natural de qual cidade? Sou de Solânia, nasci em Solânia e me criei em Picuí, na Paraíba. Seus pais? Meus pais são daqui, minha mãe é de Sossego e meu pai é de Remígio. E aqui viveu por um bom tempo? Saí daqui, fiquei até os 8 anos de idade, fui morar em Picuí, e aos 20 anos eu retorno a Solânia, moro mais 2 anos, vou ao Rio e fico nesse retorno de Solânia. A cada 4, 5 anos eu venho, passo 1 mês, 2, vou embora, e virei um andarilho, né? Casagrande, obviamente a infância foi Solânia aqui, ainda tem amigos da época, como é? A parte da infância foi em Picuí, outra parte foi aqui. Ainda tem alguns colegas meus daquela época, né, como Gerivaldo, Pedro Boemia, Laércio, Magno, uma geração da década de 80. Você fez faculdade aqui em João Pessoa ou em Campina Grande? Faculdade que é jornalismo? Estudei jornalismo na antiga FURN, né, que hoje é o EPB. Depois fiz publicidade e propaganda na Faixa, no Rio de Janeiro, e fiz uma especialização em cinema, em documentário para cinema, em película, né? Em Cuba. Passou em Cuba também? Morei em Conheceu Cuba. a ilha? Conheci a ilha, morei 2 anos. Chegou a conhecer Fidel Castro pessoalmente? Vi ele falando em alguns discursos, né? Mas pegar na mão dele, falar com ele, não, porque ninguém tinha aproximação a Fidel se não tivesse um intercâmbio de alguém do Partido Comunista Cubano. Você tem uma vasta experiência, viajou várias cidades, inclusive até fora do país, como você está relatando agora, mas a juventude, para chegar o que você queria, sair de Picuí e ir para outras cidades, como foi essa caminhada, esse ritmo? A trajetória é que eu retorno a Solânia, estava fazendo jornalismo em Campina Grande, e minha irmã veio aqui a Solânia e me chamou para morar no Rio. Ela trabalhava numa loja, era um pool de loja no Brasil, que chamava-se a Mesbla. Aí eu fui trabalhar na Mesbla, tinha terminado o jornalismo e fiz publicidade lá. Aí foi nesse período que eu fiquei no Rio até 86, retorno do Rio, e fico aqui em Solânia passando uns dias. Foi quando fui convidado pelo Dávila Bezerra, que era um locutor esportivo, para fazer um trabalho na rádio com ele, no noticiário esportivo e com transmissão de futebol. Aí daqui eu fui para Guarabira eu retorno ao Rio, e depois eu vou morar em Botirama, na Bahia, né? Trabalhar numa fundação como jornalista. Todas essas oportunidades, você já era programado, essa viajada toda, ou você simplesmente metia a cara no mundo e deixava ver, hoje eu vou para a Bahia, vou ver alguns amigos e vou ficar por lá? Como era isso? Porque muitas vezes tem que se programar, tem que ter um porto seguro numa cidade como essa e tal, mas você metia a cara, como é isso? Conta isso aí pra gente. Quando eu chego em Alagoas, eu estou num local lá e vejo um edital da contratação de um jornalista para uma fundação lá na Bahia, na cidade de Botirama, e eles pagavam a passagem de ida e volta e alimentação. Eu disse, eu vou arriscar, não tenho nada a perder, e fui classificado e fui para a Bahia sem conhecer ninguém. Conhecia só a cidade que eu fui, que era Xique-Xique. De Xique-Xique eu vou para Ibotirama e começo a construir novas amizades, novos grupos de pessoas,
Porque eu sempre gostei do conhecer novas realidades, até para um aprendizado nosso como pessoa humana, como você conviver com os diferentes sem conhecê-los. Casa, falando, a gente vai continuar nesse pique aí de viajada, mas falando em família, você casou, tem filhos ou simplesmente não teve filhos e tocou o barco normalmente, viveu só de namoro? Como é isso aí? Você casou, não casou, como é? Casei, tive os períodos dos namoros nas viagens, né? Mas sou casado hoje, tenho um filho com 27 anos, que é estudante de medicina veterinária. Filho único? Filho único lá em Alagoas. E daí, voltando a falar das viagens, uma curiosidade nossa, como você chegou em Cuba? Como foi isso, essa oportunidade de você ir? Foi como turista? Como é que foi? Como é que é essa viagem aí? Conta aí pra gente. Cuba foi o seguinte, eu trabalhava no SEDUP, que era um órgão ligado à Arquidiocese de Guarabira, no setor de comunicação. E nós fizemos um vídeo aqui, que antigamente era em Super 8, chamava-se Bagaço de Cana, que era uma história sobre a realidade do avanço da cana na zona brejeira, né? Até a morte da Margarida Maria Alves. Esse vídeo foi para um festival em cinema e ele foi classificado e eu ganhei um prêmio de uma viagem de 2 anos, pago pelo governo cubano, e hospedagem para fazer um curso de cinema de 2 anos lá. Caraca, mano, tem história aí. E essa película, tá onde? Se perdeu com o tempo? Como é isso? Não ficou na mão de ninguém? Não guardou para alguma coisa histórica assim? Não. Seria fenomenal. É interessante porque antigamente as películas era uma composição química, que era um plástico com alguns químicos. E ela, com o decorrer do processo... Era 36, Era 8 milímetros. 8 milímetros. Era no SEDUP. Eu acredito, com o decorrer do tempo, deve ter sumido. Mas eu tentei encontrar na internet, chama-se Bagaço de Cana. Certo? O título do vídeo é Bagaço de Cana. Gravado aqui na Paraíba mesmo? Gravado em Alagoa Grande, Alagoinha e Guarabira. Foi você que dirigiu? Eu dirigi, eu e o José Barbosa, que hoje é professor de comunicação em João Pessoa, da UFPB. Casa, me fala aí sobre os seus pais. Você é filho único, os irmãos? Como é? Lá em Picuí, tem quantos irmãos hoje? Não, eu sou filho único de homem e tenho 4 irmãs. Todas moram aqui na Paraíba? Moram. Uma mora aqui em Solânia, que é a Vani, que é ex-esposa de Jair, que o pai dele tem um engenho, o seu Daniel. E as outras 3 moram, uma foi casada, que faleceu com o Nino, filho do seu Bilajoca, um comerciante das antigas em Solânia. E as outras 2, uma mora no Poço e outra mora em Manaíra. Casa Grande, não se assuste, porque o que nós vamos justamente conversando aqui, estávamos até falando sobre uma pauta. Eu digo, não, nós temos que bolar alguma coisa que seja extremamente natural, para que a gente, quanto mais conversar, possamos descobrir um pouco mais da vida de Casa Grande. Nessa profissão, nessas 2 profissões que você assumiu, alguma outra você almejou, você pensou em alguma outra profissão, ou de seguir nessa de jornalismo e tocar o barco? Como foi isso? Não, eu depois, em 2014, o meu filho, de 16 anos, passou em zootecnia, em Areia. Como era menor de idade, eu já conheci esse mundo universitário, né? E sei que no início você tem que ter algumas precauções. Eu resolvi vir para Areia. Ao chegar em Areia, eu fiquei com ele 6 meses. E eu disse, olha, eu estou sem fazer nada em Areia, eu vou arriscar o Enem. Aí fiz o Enem, passei para agronomia. Aí estudei 2 anos em agronomia, transferi para Alagoas, e estou tentando fazer um mestrado em solo após o curso de agronomia. Casa Grande, a experiência na radiofonia paraibana, começando pela Rádio Integração, que você falou no início aí, como foi essa experiência com o inesquecível, um colega nosso das antigas, Dávila Bezerra? Como foi essa sua entrada na radiofonia paraibana? Como foi isso? Conta aí pra gente. Eu
O Dávila era uma pessoa muito interessante, né? Eu conheci o Dávila conversando aqui na praça e comecei a falar de futebol. Eu disse, estou precisando de alguém para me ajudar, que eu sempre preciso sair no horário esportivo, né? Que era meio-dia, meio-dia e 30. Você não quer fazer isso não? Você veio do Rio, você entende do futebol carioca, futebol paulista. Aí eu comecei a trabalhar com ele, porque o Dávila foi um cara muito importante para a rádio, para muitos jovens aqui na região. Com certeza. Ele abriu as portas de uma rádio comercial com abrangência quase no estado inteiro. E ele pegou jovens, inexperientes, e disse a ele, olha, aprenda fazendo. E isso foi um crescimento para muita gente dentro da Rádio Integração do Brejo. Dávila tinha essa visão, Dávila via as coisas além, como se diz, do horizonte. Isso em que ano? Qual época? Década de 80? 86. Aí você ingressou no esporte e tal, e fazia o quê? O programa esportivo, depois foi para externa, não? Fiz externa, depois fui fazer comentário. Era um tempo que o Dávila organizava aquele campeonato. Campeonato Integração, Copa Integração. Pronto. Aí a gente rodava essa região toda, ainda transmitimos o Campeonato Paraibano, algumas partidas em Campina Grande e alguns amistosos da Seleção Brasileira em João Pessoa. Essa convivência do rádio e tal já deu margem para, obviamente, alguma outra investida em algum programa além do esporte, e claro, traz muito jornalismo. Você encarou alguma coisa do jornalismo na integração, não? Não. Aí depois foi no tempo que eu retorno, vou para o Rio de Janeiro, aí saí da rádio, né? Porque a rádio também tem algumas vantagens. Eu não sou gago, mas tenho dificuldade de dizer algumas palavras. E na rádio você tem que ter toda uma articulação, uma articulação. Você tem que ter todo um jogo que começou a quebrar com esse novo mundo da internet, né? Hoje, naquela época era uma voz padrão, né? A voz padrão do rádio brasileiro. Aquela coisa. À noite tinha aquele cara da voz grossa. Boa noite. Arlindo Batista, alô, saudade, né? E agora Nelson Gonçalves cantando aqui no nosso Alô Saudade. Lembra do Arlindo Batista? Tu lembra? Era todo um estilo, né? Todo um estilo. Depois veio o estilo na rádio AM, os caras imitando os caras da rádio FM, que era mais solto. Era mais solto, era o disc jockey. Uma coisa mais dinâmica, né? E muita gente imitava um programa que tem na rádio em Campina Grande, né? Que era o Postal Sonoro. Postal Sonoro. As pessoas iam viajar para Rio e São Paulo. No cima, no Postal Sonoro. Você ouvia muito aquilo? Curti muito. É interessante, mas você aprendia rádio ouvindo rádio, né? Às vezes a faculdade não ensinava aquilo, né? Você tinha que ter uma base prática, ela é teórica. A faculdade você ensina a teoria, né? Como tem uma das grandes ilusão, né? A ética na comunicação. Não existe ética em comunicação, a ética é do dono da emissora. Você tem que seguir esse padrão. Senão você perde o emprego. Hoje, com o advento da internet, a gente mudou muito, né? Ficou mais livre, a gente tem mais liberdade. A gente produz o que a gente quer produzir. Você tem um conteúdo seu que você não precisa de uma censura de um dono de uma emissora. Você pode ter alguns pré-requisitos, porque você depende de alguns patrocinadores, tem que entender essa realidade do cara, você tem que trabalhar uma dinâmica que você agrade ao cara e também não tire o seu viés da sua crítica. Casa Grande, além da experiência com o rádio, a imprensa escrita, você escreveu para quais jornais? Você participou de alguma área naquela época do jornalismo que era escrito, o jornal que se lia, folheava o jornal? Você participou de alguma área na imprensa escrita? Escrita não, eu fiz uma opção, quando eu faço jornalismo, eu faço uma opção para fotografia. Aí eu comecei a fazer fotografia e trabalhei muito tempo com fotografia documental, que é uma fotografia histórica. Meus documentários, a maioria deles são documentais, né? Aí eu fui para fotografia. Trabalhei com fotografia para jornal, não escrevendo. A partir da fotografia você narra. Era o fotógrafo jornalístico. Jornalismo. Fotojornalismo. Você fotografava para qual empresa? Ou você era free? Autônomo. Os caras me contrataram, trabalhei na Gazeta. Fiz algumas fotos para a Folha. Os caras pediam em
acontecimento em Alagoas que não tinha um fotógrafo, eles pediam, mandava foto. Não sei Aí como é que você mandava isso? Mandava pelo correio? Antigamente você mandava a negativa. Para chegar lá tinha uma semana para chegar. Uma semana. Caraca! Ou senão você fazia uma ponte num voo e enviava diretamente para lá e o cara do jornal pegava no aeroporto. Porque você não tinha digital, você tem que mandar negativa porque eles tinham direito autorais na foto. Eles compravam a foto e os direitos autorais. Uma pergunta que é curiosa também. Você veio com a família para ficar? Vai voltar para onde você estava? Afinal, onde é que você estava? Eu moro hoje em Rio Largo, em Alagoas. Alagoas? Alagoas. Retornei, minha família continua lá. Vai ficar morando aqui em Solânia? Como é? Olha, eu vim para Solânia, que eu estava com um projeto para ser estudado em Solânia, mas período eleitoral é muito complicado. Que é a criação de uma fazenda de insetos para alimentação de animais. Ele vai do inseto tenébrio, vai do inseto... O que é inseto tenébrio, por favor? Tenébrio é um inseto que hoje é consumido tanto para alimento humano como para animais na Europa, que é um besouro que ele gera esse inseto, chamado tenébrio. Mas o indivíduo se alimenta do tenébrio? Quem? Os seres humanos se alimentam na Europa já, porque esse tenébrio, esse inseto é criado com farinha de trigo. Aqui já tem algumas pessoas que consomem para animais, que é o tenébrio para pássaro, que ele parece uma minhoca, porém pequena. Sim. E eu trabalho também com a minhoca californiana, para venda para pesca, e vendo também o black soldier, que é uma larva de uma mosca chamada soldado negro, que é a mosca da fruta. É uma mosca que ela é altamente limpa e não tem contato com o ser humano. Chama-se black soldier, ou soldado negro. Ah, não, peraí, você me puxou para um assunto extremamente curioso, tal. Como é isso aí? Que área técnica é essa? É agrônoma? Não, você da biologia pode trabalhar, a agronomia pode, ou qualquer pessoa, porque são insetos alimentados em cativeiro, certo, com farelo de trigo, aqui no Brasil é alimentação animal, que vai para galinha, porco, ela tem 60% a 70% de proteínas, ela não substitui totalmente a ração, mas você faz ela como um complemento. A black soldier é uma mosca que ela, ao tornar-se larva, ela vira de novo mosca, aí você cria ela em cativeiro, você faz como fosse um viveiro de tela, coloca elas lá, elas passam só a consumir água com açúcar e produz suas larvas geram seus óvulos geram novas larvas, novas moscas, e você vai alimentando galinhas e porcos com essas larvas da black soldier. Hoje a Universidade Federal de Pernambuco, a Rural, já faz um trabalho para o pequeno agricultor produzir a black soldier na sua fazenda. Aqui eu não entendo, eu estudei um pouco agronomia e vejo o colégio agrícola e a areia em média de 15 quilômetros, nós temos 2 centros de pesquisas agrícolas, sem um retorno à comunidade. Isso, eu sou um cara que não sou nem da área, estou trazendo uma discussão de quem deveria estar discutindo isso, era a universidade. A universidade quem deveria estar discutindo alternativa. Porque o futuro desse país, do mundo, vai chegar a 7 bilhões de pessoas consumindo, é o consumo de inseto, que vai do grilo, que vai da barata, do tenébrio, da black soldier. Vai ser futuro, nós não podemos nem alcançar, mas é o futuro. Ok, mas tudo isso tratado em cativeiro, você tem cativeiros lá em Alagoas? Como é que você produz, como você estuda? As salas onde eles se reproduzem são salas fechadas, com uma ventilação, que tem que ter uma ventilação ideal, certo? Eles são tratados em bandejas, que você coloca o alimento, você coloca uma fonte de água, e a cada 8 dias você troca aquela ração, porque ela torna já um adubo, que chama fraz, que é um adubo mais potente que o adubo da minhoca. E você coloca novos comida e vai retirando as polpas que vão se tornar besouros, que vão se reproduzirem, vai se tornar larvas. Os besouros com 7 dias de reprodução eles morrem.
Cara, isso é fenomenal. Agora em espaço fechado, sem com o ser humano que entra, e você tem que entrar com luvas, para você não ter contato, levar nenhum fungos ou bactéria para dentro do laboratório. Quem está desenvolvendo esse trabalho com você lá em Alagoas? Em Alagoas, com a Black Soda, só tem eu. No Tenebrio, tem mais uns 4 caras, mas o Tenebrio que eu trabalho, eu faço ele desidratado e vendo para criadores de peixe e aquaristas e criadores de galinha. Essa produção é cara? O quilo dela hoje custa R$200, que chega a média de 1.000 tenébrios. Só que você vende ele in natura, 20 tenébrios, 50 tenébrios você vende por R$20. Equivale, você não fica rico, mas você tem um complemento no espaço pequeno do seu quintal para o seu dia a dia. Só para que o internauta possa entender, na sequência, você tem a Black o quê? Black Soda, ou Black soldado Soda. negro. Soldado negro, é uma mosca. Ela parece uma abelhinha. Certo, ela produz uma larva que se alimenta do farelo de trigo, que passa a ser alimento para galinhas e peixe. Ok, e qual a outra sequência que você falou? O tenébrio, que é o tenébrio gigante. O tenébrio é o quê? Ele é o quê? Ele é um besouro. Aqui eu acho que na cultura de Solânia pode encontrar. Ele é um besouro que você encontra ele na natureza. Ele se alimenta de resto de madeira. Só que ele foi adaptado em laboratórios e você consome ele ele consome só com farelo. A alimentação dele só é com farelo. Incrível. Aí você está trabalhando, está trabalhando esses dois. Não, fica à vontade. Caiu o celular? Mas não, pode pôr, não tem problema não. A gente está aqui gravando, não pode parar não. A gente mete a cara. Você está trabalhando só com esses dois produtos? O tenébrio molito, que é o pequeno, chama molito. É caro também o tenébrio? Ele, o valor dele é o mesmo, né? Uns gostam do tenébrio gigante, que ele chega a 10 centímetros, o outro não chega a 2 centímetros, é mais para pássaros pequenos. A mosca produz quanto por dia? Mano, a mosca você tem, quando ela coloca as larvas, 1 milhão de larvas. E o tenébrio? O tenébrio, ele chega a produzir 1.000 larvas também por casais de besouros, né? Você vai colocar os besouros, só besouros, deixam ele 15 dias num farelo, eles põem o farelo, você retira o farelo, coloca em outra bandeja, coloca mais farelo para eles se reproduzindo só os ovos. Quem deu essa dica para você, ou você estudou isso aí e disse, vou meter a cara nessa produção com esses bichinhos? Eu vi uma matéria do Globo Rural, isso há uns 4 anos atrás, quando a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, liberou na Europa o consumo do tenébrio humano. E lá aliás, no Brasil já tem alguns produtos feitos com a farinha do tenébrio. São chocolates, biscoitos, só que as pessoas não procuram saber. E os caras estavam nessa discussão, ser a alimentação do futuro, certo? Que algumas empresas do mundo, como a Insecta, hoje comanda o mercado europeu todo na criação de insetos, e no Rio Grande no Paraná também tem uma empresa que já comanda a farinha de tenébrio. Ela é colocada na ração animal, 30% dela no consumo para porcos e galinhas. Ô, Carlos, aí não assusta assim isso para algumas pessoas, no sentido de, por exemplo, comer barata? Uma coisa que me chama muita atenção é que, por exemplo, na China se come o morcego, e essa sequência de coisas de transmissão de doenças e tal, inclusive até a própria Covid e tal, essa situação toda não gerou esse tipo de problema não, partindo lá da China? Não, porque a gente tem que entender o seguinte, toda essa criação de insetos, ela é criada dentro de cativeiros, ela é criada com toda uma higiene, você tem que ter uma observação se há fungos dentro da ração, para não gerar fungos dentro da criação. Não são animais soltos na natureza, como a mosca. A gente tem
um preconceito da mosca essa caseira. A Black Soldier não, ela não tem, você não vê uma Black Soldier perto de casa nenhuma. E você tem a Black Soldier em Solânia, vou dizer onde você vai encontrar ela. Onde tem plantação de manga. Onde antigamente você comia uma goiaba, quando abria tinha uns bichinhos, que chamavam tapuru da goiaba. Tapuru da goiaba. Não é, ali é a lava da Black Soldier. É uma mosca limpa que ela põe lá na alimentação e ela não transmite doença. Você pode colocar Black Soldier, transmite doença para o ser humano nenhuma, porque ela não tem contato com nada que esteja podre. Ela tem contato com frutas. Incrível, incrível. Nós vamos conversar ainda um pouco sobre isso, mas eu gostaria de abordar um assunto aqui que é muito importante na sua trajetória como jornalista, como repórter, enfim. Você sempre foi voltado para luta política também, filiado ao PT há muitos anos? Desde a fundação aqui. Desde a fundação do PT. Em 78. Os companheiros daquela época, que eram PT. A fundação do PT aqui, você teve os membros históricos. Elfinho, Magno, Robson, eu, Gerivaldo, certo? Campina, trabalhava aqui. E tomava conta da praça, Campina. E tinha outro senhor também aqui, que ele foi embora para o Rio de Janeiro. Que ele tem um filho com o nome de Eliezer. Eu não lembro o nome dele, era um senhor baixinho que trabalhava com Campina. Nós fundamos o PT aqui nessa época. E nesse período começou também a luta na disputa pelas direções dos sindicatos dos trabalhadores rurais. É quando o PT, junto com a Arquidiocese de Guarabira, que era o SEDUC, faz uma oposição e ganha o sindicato de Solânia da mão de Zé Pereira. E quem passa a ser presidente é Zé Rosa. Aí que se faz um 1º de maio aqui em Solânia. Sempre havia uma disputa e tal. Uma disputa. E na época foi acirrada porque era uma disputa. Naquela época existia um preconceito muito forte com o PT, Casa? Sempre existiu. Isso é histórico. Isso é histórico. Sempre o PT existiu, ele vai ter isso, porque a classe trabalhadora, tanto a classe empresarial, que a classe empresarial não gosta do PT. Isso é histórico. E parte dos trabalhadores também não gostam do PT. Eu não entendo como é que você defende o cara e o cara não gosta. É estranho. Porque se uma cidade dessa você tem 90%, um exemplo, 70% de pequenos agricultores e os trabalhadores urbanos, seria um PT um dos grandes partidos. Não é. Verdade. Porque não consigo entender como é que quem é mais beneficiado das políticas sociais do PT, a grande maioria não vota no PT. Faça um levantamento nas casas, Minha Casa Minha Vida, que ganharam do governo federal, e pergunte quem é PT ali. Você vai ter, no máximo, estourando 12%. Incrível isso. É histórico. Isso é histórico. Naquela época, falando ainda dessa sua ligação muito forte com o PT, dessa sua partida no mundo político, Ricardo Coutinho era da sua época, não? E naquela época empurrava-se a Kombi do PT, descendo aqui de Bananeiras abaixo, para ver se a Kombi pegava para fazer locução, que hoje tinha comício do PT na cidade de Bananeiras, e a gente tinha que botar a Kombi para funcionar. Mago Som saía empurrando com o Ricardo Coutinho. Conhece o Mago Som, né? Sim. E você é daquela época também, não? Eu sou antes. O Ricardo é da geração pós-fundação do PT. Ricardo, eu acho que deve ser 82, né? Porque muita gente, o PT começa a crescer também com a vinda da candidatura do Lula, né, na pós-redemocratização do país, né, o Sarney presidente, e vem a candidatura do Collor, né, Collor, Brizola, Lula, Tancredo não, a Reis também não, aquele de São Paulo que faleceu, que era histórico do MDB, e essa geração entrou, né? Porque Solânia tem um dado histórico. Solânia, em todo o período da ditadura, era considerada uma cidade vermelha. Solânia sempre foi MDB. Sempre a oposição. A Arena não tinha muita chance, nunca teve. Em Bananeiras, por isso tinha uma disputa dos Bezerra com Solânia, que ele dizia que não entende Solânia, porque Solânia, primeiro, não tem cacifre político, não tem família tradicional política, né? Mas é de esquerda. Solânia sempre foi de oposição ao governo
aos governos no tempo da ditadura. Carlos, partindo disso aí, não é por causa dessa mixigenação. Solânia tem gente do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, de Minas, Bahia e tal. Solânia é uma cidade extremamente assim, mixigenada, né? Não foi isso que gerou, não, essa tendência para o MDB, para o lado petista. Você não vê assim, dessa forma, não? Não, eu acho que historicamente os partidos, todos eles, perderam um pouco do seu papel de formulador de mudanças e começaram a se preocupar pelo parlamento, no parlamento, está no parlamento. Você vê que uma cidade como essa, que diferencia de outras, se discute política em agosto. Em agosto o cara bate na sua porta e diz: eu tenho um projeto político, que ele é coletivo, que a gente vai fazer mudança aqui e ali. O cara ganhou, ele começa a votar, que eu acho uma coisa absurda na democracia nossa, é que o cara se diz representante do povo, mas ele é um voto individual na Câmara, na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado. Ele não pergunta a você: olha, tem projeto tal aqui, meus eleitores, eu voto como? Foi vocês que me elegeram? Não, eu voto pelo meu interesse. Agora, na hora da eleição, eu sou coletivo. O projeto é nosso, nós estamos juntos, vamos fazer a mudança junto. Quando ganha, o projeto é meu e da minha família, o meu bem-estar social. É uma contradição. E nós não conseguimos até agora quebrar essa relação. E dizer assim: olha, temos que criar um projeto de lei que quebre os compromissos. Se você não cumprir, você perde o mandato. Eu sou a favor, como simples eleitor, do voto independente. Você não precisa estar dentro de partido, não. Você cumpre os pré-requisitos de uma candidatura, você é um cidadão, vota e é votado. E para que serve partido? O cara se elege, um exemplo, pelo PT. Não gosta do PT, vai para o PSB. Não gosta do PSB, vai para o PMDB e não perde o mandato. Assim vamos criar candidaturas individuais. Na Inglaterra já existe, na Itália já existe. Você acha que esse tipo de colocação cabia no Brasil? Desculpa, mediante tudo isso que nós estamos vivendo? Eu acho que funcionaria melhor, porque os partidos acabariam com essas estruturas milionárias, com seus fundos partidários, e o cidadão passaria a representar o cidadão. Se não representou na próxima, você está fora. Eu acho que seria uma inovação, porque a democracia tem que inovar. Nós não podemos viver eternamente parados. Ela é uma dinâmica, a política é uma dinâmica. Por causa, você viveu aquela época do AI-5? Não, era criança. Era menino. Criança. Mas um pouco mais à frente acompanhou muita coisa. Eu sou de uma geração de 78. A gente estava saindo de 78, né, até 85, a gente está saindo de uma ditadura, né? A coisa já estava mais branda, já veio o Figueiredo, que já abriu mais a imprensa. Deu espaço, a imprensa conseguia falar, as manifestações populares começaram a acontecer, as greves no ABC Paulista. Não teve aquela repressão que teve no governo Médici, que era mais duro. Médici era menino, já um pouco mais na frente, quando comecei a absorver algumas coisas de adulto, a gente vai vivendo, vai. Médici era extremamente arrojado. Não ele só, como todo as Forças Armadas, né? Não era só as Forças Armadas, fora as Forças Armadas, você tinha muito chumbeta de interior, uma cidade como essa aqui, acaba não tendo poder nenhum, às vezes era um escrivão ou um simples delegado, mas sentindo poder no direito. Era autoridade demais. Era demais. Ok. Voltando aqui para o presente, governo Lula, governo Dilma, e tudo isso que passou, como você analisa assim rapidamente essa trajetória, né, do Lula, da história dele, nesses 3 mandatos, nessa oportunidade incrível, e ainda o mandato da Dilma, né, que mesmo no segundo mandato foi poldado, né? Como você vê essa trajetória? Eu vejo o seguinte: o Lula, ele ganha
a primeira eleição, né, a elite brasileira, o agronegócio, os empresários do país com medo. Lula faz uma gestão social-democrata, que as pessoas têm que tirar na cabeça a ideia é que Lula é socialista. Lula é um social-democrata, certo? E ele faz o seguinte, ele continua, você vê, o empresário brasileiro continua tendo os mesmos privilégios, o agronegócio continua tendo os mesmos privilégios. Ele diz o seguinte: olha, um pouco que vocês estavam comendo, divida com quem está passando fome. Se a social-democracia, ela não tem nada de socialismo. Se reelege, certo? Historicamente, pela primeira vez, faz a sucessora dele 2 vezes, toma um golpe, né, que foi um golpe comprovado com o Temer. O Temer entrega ao Bolsonaro, e o Bolsonaro devolve a presidência a Lula pela má gestão dele. O maior cabo eleitoral do Lula foi o Bolsonaro, que ele não soube gerir a massa que ele tinha, porque a mídia trabalhou numa destruição do Partido dos Trabalhadores, né? O partido estava totalmente acabado, né? O Bolsonaro cria barreiras políticas, porque ele não tinha perfil e nem tem perfil de uma liderança. Ele poderia ter descido para o Nordeste, passado por todo mundo, ter ido para o Rio. Ele fazia Não política. foi bom articulador. Não. Ele se centralizou achando que ia resolver tudo gritando. E deu a Lula, pela 3ª vez, a presidência da República no governo social-democrata. Ele tem que entender que Lula é um social-democrata. Não o PT, porque o PT é um partido com grupos e tendências que vai de grupos revolucionários, certo? Não a revolução pela arma, porque nós não temos formação nenhuma e nunca seremos revolucionários, porque nós somos cristãos. E um revolucionário, o primeiro item que ele tem que romper é com o cristianismo. Você imagina, você está com o seu inimigo, quando você botou a arma na cabeça dele, ele diz: pelo amor de Deus, não me mate, e o cristão não vai atirar. A nossa formação não é para ser revolucionário. A nossa formação é uma formação cristã, graças a Deus. Amém. Nessas vivências e viajadas, você chegou a conhecer o ABC Paulista? Não, nunca, eu não fui para a região de São Paulo, eu fiquei mais na região do Rio. Participou de muitas ações assim do PT no Rio ou não? Ou mais trabalho? Não, muito no Rio, a marcha dos 100 mil na Cinelândia, muita paralisação no Rio, fizemos parte, na criação de um espaço na praça da Cinelândia, que é chamada Brizolândia, que era um espaço como esse, que a galera que gostava de discutir política começaram a ir para lá, final da tarde, todo mundo discutia política e dava sua opinião, chamava-se Brizolândia. Ok, excelente. Tínhamos muito mais para conversar de política, mas eu vou voltar para o assunto que a gente estava tocando sobre a criação da Black Soldier. Soldado Negro. Soldado Negro. Você é um pioneiro, né, na criação desse bichinho aí, como é dessa mosca, ou tem mais gente aí pelo mundo afora? Você conhece mais? No mundo tem. Isso na Tailândia, China, Índia, isso é normal. Na América Latina, alguns. Em Alagoas, eu sou pioneiro. E tem a pesquisa agora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vai como pesquisa. Na Paraíba, eu não acredito que tenha ninguém trabalhando na Black Soldier. A minha ideia era trazer ela para aqui. 2 motivos. Um é a questão da temperatura, que é muito boa. Essa área do Brejo que eu não matou da Paraíba. Do Brejo, entre Solane e Picuí. Sim. O Tenebro seria muito bom para Picuí, que ele começa a desovar mais rápido a partir de uma temperatura de 38 graus. Aí lá seria muito bom. Solane tem um período frio, mas mudou muito. Solânia não é mais Solânia de 20 anos atrás. A Black Soldier não, como aqui tem muita fruta, é fácil de você pegar as primeiras matrizes dela. Okay. Depois você vai trabalhar ela dentro de cativeiro, aí ela não tem mais contato com a natureza nenhuma. Ela é criada dentro de cativeiro, morreu, você tira ela, e o adubo dela, né, você vende como adubo para plantas. E também eu produzo, os animais, um adubo melhor do que o da minhoca, que é do embuá. O embuá é o melhor adubo hoje que nós temos para plantas ornamentais. Agora ele é criado só com a casca do coco. O embuá.
Muito bem. E o outro que você falou que está trabalhando nele é o? É o Tenebro. O Tenebro. Que produz? Produz também a alimentação para aves. Até agora, aves e peixe. Né? O ser humano no Brasil ainda não tem essa cultura de consumo, ele vivo ou ele morto. Se consome ele em farinha. A farinha já está sendo usada em alguns chocolates. Ok. Atualmente você está realizando esse trabalho, além disso, no jornalismo, está fazendo o quê? Eu me aposento, né, em 2001 me aposento, aí não saí do jornalismo, né, aí da parte de jornalismo. Só trabalho, família, casa, tal, o trivial? Trivial, conversando, discuto com alguns companheiros fotógrafos lá da FOC, né, Associação em Alagoas. Fotógrafo de Alagoas, mas discussão de composição de fotografia, né, qualidade, imagem. Participei das 6 edições do Festival de Cinema de Penedo, em Alagoas. Eu participei de 4, dando um curso sobre fotografia em aparelhos digitais, fotografia e filmagem. Ok, eu tinha muitos outros assuntos para a gente abordar, porque aqui não falta, é por isso que eu não quis moldar uma pauta, mas fico feliz em estar aqui com um amigo. Isso me envaidece muito, porque a gente veio se conhecer já no finalzinho da década de 80 e tal, mas que construímos uma amizade, de certa forma, pelo lado profissional, mas pelo lado de cidadão, de amigo, eu acho que está mais solidificado, até porque a gente não trabalhou junto muito tempo. Fico feliz em receber um amigo, é uma alegria muito grande, e iremos nos encontrar mais vezes para a gente falar outros assuntos aqui com o nosso amigo Casagrande. Muito obrigado, amigo, por bater um papo aqui com a gente. Eu que agradeço a você, Odilon, e eu tenho uma grande admiração por você, porque você foi um pioneiro, você desafia a estrutura de Solânia na área da comunicação, e não é fácil, o cara acha que é fácil. Não é fácil você ter seguidores, não é fácil você ter pessoas que parem para lhe ouvir, precisa de credibilidade, precisa de anos de confiança, e você quebrou esse tabu. Você é um cara que desafiou, como se diz, o patronato da comunicação, dizer não, se faz comunicação da minha maneira, com estrutura mínima, mas o importante é meu conteúdo e minha credibilidade. E você fez esse desafio, e você é também uma pessoa que merece respeito na mídia de Solânia, certo? Porque é fácil você ir para os canais convencionais e falar. O difícil é você criar público para você, seguidores para você, não é para qualquer um. É muita credibilidade, confiança e saber o que falar. Muito obrigado, foi um prazer imenso falar com você, camarada. Conversei aqui com essa figuraça Casagrande e... sem palavras. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias.